Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mariana do Investiga que Acha. Hoje eu estou aqui no Infor com o professor Pablo Francês, que ele é perito criminal lá no Amapá, e nós viemos conversar, mais ele conversar, né, sobre genética forense, que ele entende muito de verdade. Inclusive, estamos aqui hoje num curso que vai ser sobre os desafios da genética forense no Brasil. E eu acho que é tão legal esse assunto e vocês vão gostar muito também de conhecer um pouquinho o curso que eu vou mostrar aqui também e conversar sobre esse assunto que é tão importante hoje na nossa sociedade e as tecnologias que estão surgindo em torno do DNA e de toda essa aplicação da genética. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, pessoal? Então, eu sou perito criminal há 17 anos, trabalhei inicialmente no local de crime, depois passei para o laboratório forense, onde eu atuei na biologia forense principalmente, e em 2008 nós inauguramos nosso laboratório de DNA, né, no meu estado, e eu venho trabalhando com DNA desde então, com ênfase mais recentemente em implementar o Banco, né, Nacional de DNA Criminal, né, através do nosso banco estadual. A gente colabora nessa força-tarefa na rede integrada de bancos de perfil genético. Muito legal, que é uma revolução, ao meu ver, para o Brasil, na verdade para o mundo, né? Porque a genética forense está sendo aplicada em todos os locais, mas no Brasil agora que está chegando com mais força. Acredito através do governo também com incentivos, porque eu não sei se você sabe, mas o professor vai explicar como funciona essa questão do banco, dos matches, e até vou deixar ele para explicar isso assim, que é mais fácil. Beleza, pessoal. Então primeiro falar um pouco sobre genética forense. A genética forense é você utilizar a biologia molecular e os conhecimentos relativos à genética para resolver questões legais, né? Que questões legais? Paternidade criminal, resolver identificação de cadáver desconhecido, análise de local de crime para verificar vínculo de compatibilidade entre um vestígio e um suspeito, por exemplo, para você fazer também casos de violência sexual, enfim. São alguns exemplos. Você pode trabalhar também a parte de DNA animal, vegetal, o que não é tão usual no Brasil, mas alguns estados brasileiros já trabalham com análise de DNA vegetal. Principalmente, por exemplo, estados do Rio Grande do Sul, que tem bastante campos, né, que estava até conversando. Rio Grande do Sul, já teve, a Polícia Federal também, ela atua em crimes ambientais, por exemplo, transporte de partes de animais, sim, olha que legal. Você analisar através do pelo, através de uma pele ou de um dente de um animal, você identificar a espécie, verificar se é uma espécie que está em risco de extinção, se é uma caça ilegal, se aquele produto ele pode ou não ser utilizado, né? Ou se é crime. Então é feito esse tipo de análise também. Que legal. E falando agora um pouquinho também sobre a atuação de qual que é a formação que é necessária para atuar nessa área da genética forense, molecular e tudo mais, para a galera que está aí começando os estudos ou que pretende ingressar na perícia criminal. Beleza, você tem interesse de fazer o curso de ingressar na carreira de perito criminal, na área de genética? Primeiro, pensar na graduação. Quem pode fazer? Então, geralmente, são cursos voltados para a área biológica. Biologia, biomedicina, odontologia, farmácia, biotecnologia, outros cursos aí relacionados com a área da saúde ou biológica. Em geral, já vi médicos também que trabalham, não é muito comum, né? O médico geralmente opta pela medicina legal, mas é possível atuar, né? Tem um grande geneticista aí que trabalha há muito tempo com a gente, lá em Brasília, né? O professor Samuel, o doutor Samuel, o médico, e também o doutor Renato, lá do Espírito Santo, já está aposentado, mas ele era médico e também trabalhava na área de DNA. Olha que legal. E essa questão da genética, os cursos que precisa só a graduação mesmo para fazer o concurso? Quem quer se especializar um pouquinho mais, qual que é os meios que pode buscar para ter esse conhecimento? Na prática, Mariana, só com a graduação você pode fazer o concurso e pode ingressar na carreira. Tá? Mas muitas pessoas optam por fazer uma especialização, às vezes um mestrado, porque pode favorecer tanto na parte de conteúdo que você precisa para a prova, quanto a questão de prova de título. Muitos estados já utilizam, além da prova escrita, né, da prova objetiva, também tem outras fases da avaliação, entre elas a prova de título.
Na prova de título, em geral, você tem uma pontuação para quem é especialista, né? Para quem é médico, para quem é doutor, na área, e você tem vantagens aí em relação à pontuação final, se você conseguir essa pontuação. Então, alguns procuram cursos na área que tem alguma relação com essa área da biologia molecular, da genética, para buscar a formação e a pontuação também. Que legal! Então fica a dica para quem está começando a estudar, né, que essas questões vão ser específicas, diferente de cargos da Polícia Civil, por exemplo, que tem direito penal, constitucional, não que perito não tenha, mas é uma área bem mais abrangente. Já para perito, se tu for concorrer na área da biologia, biomedicina, vão cair questões da área. Então vocês vão ter que saber, tanto na faculdade, quando está estudando, como depois também, quem tiver uma pós já ajuda bastante a responder as questões, né? A gente vai falar depois no final umas dicas aí de cursos de extensão e pós-graduação para vocês. E vamos falar agora um pouco de casos que o DNA, que é essa parte da genética forense, ajudou na solução de crimes, de METs, né? Que eu não sei se você sabe o que é METs, mas é quando o prof vai explicar, mas é quando dá aquela combinação entre um vestígio e um criminoso ou algo semelhante. Exatamente, isso mesmo. A gente tem vários casos ultimamente, né, principalmente em 2018, 2019, tem aparecido vários casos de resolução, de grande repercussão até alguns, porque a ferramenta do banco de DNA tem possibilitado um incremento significativo do número de match em vários estados do Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o banco de DNA daqui a pouco. Mas casos de repercussão. Eu participei, por exemplo, do caso da identificação das vítimas do voo da Air France, em 2009. E foi um caso marcante para mim, por trabalhar com um volume de amostras muito grande, tanto de amostras de vestígios, quanto das amostras dos familiares, então era um volume grande. O fluxo de trabalho, toda a experiência de trabalhar lá com os colegas da Polícia Federal em Brasília, no laboratório de DNA, então foi muito interessante e um aprendizado muito grande para mim, além do fato de que foi a primeira vez que foi usado efetivamente no Brasil o banco de DNA. Então foi usado o COACH, que é o software aplicado para fazer os confrontos dos perfis genéticos. Como era um volume muito grande de perfis, era difícil fazer uma comparação manual. Então foi usado pela primeira vez no Brasil o software para fazer essa análise. Tivemos outros casos aí recentes, né? Os colegas do Paraná e São Paulo tiveram um match de um caso de um homicídio que aconteceu em 2008, de uma vítima, uma menina de 9 anos, que desapareceu, foi encontrada morta 2 dias depois, e ela sofreu abuso sexual e foi identificado sêmen nessa menina. Tá? 11 anos depois, agora em 2019, após uma coleta em um presídio em São Paulo, um dos condenados apresentava um perfil genético compatível com o sêmen encontrado há 11 anos atrás. Sonho dos peritos. Então foi um caso assim, emblemático que mostra como a tecnologia pode ajudar a resolução de crimes e favorecer a justiça. Né? Tivemos em Goiás um caso também de grande repercussão de mais de 20 pessoas, meninas estupradas, e que o perfil genético era da mesma pessoa. Numa nova coleta dentro de um presídio, eles identificaram que uma das pessoas coletadas era a responsável, a dona daqueles perfis. Se não tivesse essa coleta, provavelmente... Eram 20 casos sem solução. Imagina! Mais de 20, na verdade. E já tem indicação de que ele tem outros casos, né? Esses só foram aqueles que ficou DNA. Sim. Já acredito que pode ser até mais de 50, 40 casos. Nossa, meu Deus. Então é uma ferramenta que pode ajudar muito realmente o apoio à justiça. E essa demanda que está sendo agora no Brasil, tanto de casos que pode ser utilizado, vai precisar de profissionais para isso, né? Sim, a gente acredita que vai precisar, porque antigamente, até pouco tempo atrás, nós fazíamos só os casos fechados, que é aquele que você tem um suspeito e tem um vestígio, e aí faz o confronto. Agora, todos os casos, mesmo aqueles que não têm suspeito, imagine quantos casos de estupro tem, né, no Brasil, em todos os estados aí, por ano. Nossa. Registrados são quase 60 mil casos. E muitos desses casos não têm suspeito. Então você passaria, a partir do banco de DNA, a ter que processar esses casos e colocar no banco. Sim. Isso exige um esforço técnico muito grande, de pessoal. Já melhorou a parte de equipamentos. Nós temos mais velocidade, mais capacidade de processamento, mas precisa também do profissional, porque vai começar a aparecer uma outra coisa, um laudo de match.
Porque você tem um laudo daquele caso fechado, que o delegado te pede, e tem um laudo que é por um vínculo, por uma compatibilidade via o software que você vai ter que fazer também. Cada vez mais está aparecendo essa demanda. Não é uma demanda do delegado, é uma demanda que está sendo criada diretamente por um link que há entre um vestígio e uma amostra de referência. Isso faz com que exija a necessidade de fazer um laudo. Sim. Então tem toda a parte de processamento dessas amostras, análise estatística e elaboração do laudo. Então vai exigir um volume de trabalho que precisa realmente de mais profissionais. Então a tendência é que os concursos tenham cada vez mais vagas, inclusive para biólogos, pessoas da biomedicina e biotecnologias, que também falou, dependendo do edital. Então fica a dica para o pessoal que está procurando um curso, e eu sei que tem vários apaixonados pela biomedicina também e pela biologia, que é uma carreira que vai estourar cada vez mais. A biomedicina, por exemplo, está sendo agora introduzida nos concursos para perito criminal, né? Antigamente não tinha uma área específica só para ela, então já é uma evolução. Então quem tem essa vontade de estudar, de ser perito criminal, tem que começar a estudar as específicas, porque vai ter área sim para biomédico, para biólogo. E espera aí, estamos tendo um lançamento, inclusive hoje, que o professor Pablo Francês, ele é um dos coordenadores, que é de genética forense. É um livro espetacular, que é a introdução à genética forense. Serve também para quem é leigo ou é mais direcionado para quem já tem um conhecimento de a gente genética? sempre procura dar um enfoque assim, né, múltiplo. Então a gente tem aqui alguns POPs, tem um capítulo lá final que é só POP, para quem está no laboratório, quer saber como é que faz uma extração de pelos, por exemplo, como é que faz uma extração de osso, dente. Então a gente tem os POPs, até para experimento, às vezes em laboratório de universidade. Sim. Você quer desenvolver um trabalho de conclusão na área, você pode usar os POPs que tem aqui. Muito legal. Então serve para quem está estudando. Tem questões, aqui a gente colocou uma bateria de questões também na área de genética, inclusive questões já que são baseadas nos livros, no livro de biologia forense, por exemplo, tem a parte de genética, em outros livros aí da própria editora, né? E essas questões, elas ajudam aí, de repente, para quem está querendo estudar e ingressar na carreira. E também é um livro bem técnico também para o profissional da perícia. Cara que trabalha com DNA, ele está bem aprofundado nos capítulos, então ele dá um subsídio bem interessante também para o profissional. Então ele tem todo esse múltiplo enfoque de público, né, que pode utilizar esse livro. E como é que foi essa junção aí? Os organizadores Sim. e autores? Eu já participava de um projeto anterior, de um livro que acabou não saindo, e eu fiz 2 capítulos, ajudei em 2 capítulos, acabou não saindo, e eu sempre tinha essa vontade de fazer o livro de genética forense, que não tinha no Brasil. Nós não temos uma obra. A obra que nós nos remetemos são obras americanas, né? Então livros em inglês. Até para quem está estudando fica bem mais complicado. Você conseguir comprar o livro. Um concurseiro, mas tem que estudar inglês ainda. Aí é difícil, né? Então a gente tinha essa vontade, a Milênio deu o apoio, deu o aval para que a gente organizasse um grupo de peritos, de profissionais da área do DNA para conseguir formatar aqui esse projeto. E eu convidei primeiramente o Malaguini, depois nós convidamos o Claudemir também, colega de São Paulo, e nós juntamos os esforços com outros 2 colegas, que é o Eduardo e o Rodrigo Grazinoli, do Rio. Todos 2 estavam com um projeto também de livro de genética forense, então ficou 5 organizadores. Além de nós 5, nós convidamos outros colegas de diferentes laboratórios do Brasil para participar organizando capítulos específicos. A gente participa de capítulos também, né? E convidamos mais alguns colegas para dar apoio dentro da sua área de maior relevância do trabalho, maior conhecimento. E realmente foi um trabalho que eu fiquei muito satisfeito, todos nós ficamos muito satisfeitos. Conseguimos lançar o livro no Congresso de Criminalística, agora em Goiânia, em setembro, e está tendo uma boa repercussão, está tendo uma boa venda, né? A Milênio tem passado para a gente que talvez ele esgote antes do previsto, tendo em vista o interesse, e realmente a gente ficou muito feliz com o livro. Coisa boa. E a editora Milênio, para quem não sabe, tem vários livros da área forense também, inclusive esse outro, Biologia Forense, que é mais para a área de biologia, né? Que também foi lançado por lá. Então, a qualidade do material da Millennium, eu acho que é a editora que mais lança livro
da área forense. Então, é uma editora de referência. Para quem está procurando livros de qualidade, eu tenho certeza que lá vocês vão encontrar. Pessoal, e para quem não sabe, a gente no Tecnólogo de Investigação Forense e Perícia Criminal tem uma disciplina de genética forense, mas ao meu ver, como eu já comentei para algumas pessoas, ela é muito superficial. Ela não tem um embasamento muito, sabe, que tu entenda, terminei a disciplina e já entendo pelo menos alguma coisa de genética forense. Eu achei bem fraca de verdade. Então eu recomendo vocês buscarem em biografias longe daquele material que vocês têm ali da faculdade, e essa é minha indicação para quem está iniciando o curso e quem vai agora no semestre começar a genética forense, para sair do curso com uma base muito boa, né? Porque depois, se tu for engrenar em outra faculdade e for concorrer para perito criminal, tu já tem um bom conhecimento. Não vai ter só no teu currículo ali, eu cursei a disciplina de genética forense. Eu vou ter realmente conhecimento. Então, esse livro aqui é a minha indicação para vocês que me perguntam indicações de livro para as áreas do tecnólogo que tem aqui complementar. Vamos falar também agora um pouquinho de cursos. Eu sei que vocês adoram um curso que nem eu, né? Então, vamos falar de curso de extensão e pós-graduação, para quem está saindo da faculdade e está procurando uma área mais específica para se especializar mais na área que está estudando. Então, a gente vai falar do IFOR aqui, que a gente está hoje prontos para o próximo curso, daqui a pouco está começando, né? Então, qual que é aqui os cursos que tem na região, quais IFORs que tem no Brasil e quais os cursos também que está disponível? Certo. Tem primeiro falar, já que a gente está falando de genética, né, que a gente tem esse centro aqui do IFOR aqui em Florianópolis, e nós decidimos trazer para cá um projeto, eu e mais alguns colegas aqui que participam do livro, o Eduardo e o Caio, lá de São Paulo, trazer aqui para Florianópolis um projeto de um centro de treinamento na área do DNA, para quem tem interesse em genética forense, a ênfase maior é genética forense, mas também biologia molecular, e tentar montar essa parte tanto teórica, mas também prática. Né? E, além disso, que seja um curso que tenha validade não só no Brasil, mas internacional. Então, nós buscamos parceria, conseguimos um apoio aí do GITAD, que é o Grupo Ibero-Americano de Investigação em DNA e Genética Forense. Né? É um grupo muito relevante para o Brasil, porque todos os laboratórios de genética forense, eles passam por um exercício de qualidade, eles mandam amostras lá da Europa, da Universidade de Granada, na Espanha, e nós fazemos os testes, nós fazemos análise e mandamos o resultado, para ver se o nosso laboratório está fazendo direitinho. Que legal. Então a gente recebe um certificado todo ano que é conferido pelo GITAD. Então nós buscamos o GITAD para fazer uma parceria, para que eles pudessem trazer os cursos deles também para o Brasil, e a gente pudesse ter esse aval do GITAD com o selo dele nos nossos projetos. Então nós temos cursos de extensão, inclusive um curso que é um curso para investigador em genética forense. É um curso que a gente dá uma ênfase maior para a prática. Sim. E que o profissional, lógico, não vai ser um curso, não é um curso muito longo, são 40 horas, mas é um curso que ele vai ter uma noção de cada uma das áreas, das etapas do exame de DNA forense. Né? E entre outros cursos, inclusive cursos voltados para o direito, para quem quer entender um pouco mais os quesitos que pode formular, interpretar o laudo de DNA, porque às vezes é complicado para um profissional do direito entender o que está se falando ali no laudo de DNA. E o processo da pessoa, desse advogado, vai ficar bem mais robusto, vai ficar bem mais profissional se ele entender e conseguir saber o que ele está falando, né? Porque às vezes ali tu bota qualquer coisa no processo e não tem nem ideia, tu tendo uma noção, um negócio, vai te destacar no mercado, diferente de vários outros profissionais, né? E nós estamos lançando agora também em Florianópolis, já temos em outros estados esse curso, que é a especialização em Biologia Molecular e Genética Forense. É um curso presencial, as aulas são um final de semana por mês. Ele é teórico e prático também, e ele dá uma ênfase tanto na parte forense, mas também na biologia molecular, na genética, para as técnicas que você vai precisar para realizar os exames. E o conhecimento também, até para os concursos. Com certeza, né? A gente tem agora muitos concurseiros, né, querendo ingressar nessa área, então estudar áreas específicas é o que vai fazer o diferencial na tua vida, né? Porque concurso para perito é específico, na maior parte dos estados, né? Tem estados que são um pouco mais misturados ali, porque não tem a divisão de áreas específicas. Mas para quem quer ir para biologia e biomedicina e está indo para essa área,
nada como saber um pouquinho a mais do que os outros e contar os pontinhos, às vezes, nas provas de títulos, como o Pablo estava falando. Dar uma ênfase final aqui também na questão do banco de DNA, assim, é um projeto muito importante que o governo federal deu apoio de equipamentos, insumos e fez com que o grupo da genética do Brasil conseguisse passar aí, por exemplo, de 10 mil perfis, que é um número muito pequeno no banco, para agora, no final do ano, vamos chegar em 70 mil perfis. Em 2 anos, vamos dizer, mais ou menos isso. Desde 2017 para cá, aumentou significativamente o número de perfis. Ano que vem vai ter a análise dos vestígios de crimes sexuais, que são milhares de vestígios no Brasil inteiro. Novamente, isso vai potencializar muito a demanda, a necessidade de profissionais e também o crescimento do banco, que é uma ferramenta que está trazendo um retorno muito significativo aí para a justiça, né? E quantas amostras tu já conseguiu cadastrar num dia? Olha, quando coleta eu consegui cadastrar agora, bati meu recorde. Olha aí. Nós fizemos agora, antes de eu viajar para cá, nós colocamos 160 perfis de condenados no Banco Nacional. Nós enviamos 160 perfis. Para vocês verem, os peritos estão ali trabalhando demais para conseguirem que esse banco fique cada vez mais CSI, eu diria, né? Que CSI tu bota lá, já aparece, e quando vê a gente vai estar assim, né? Essa esperança é que cada vez é uma coisa certa, isso. Não tenha dúvida que a genética vai ter uma relevância muito grande, cada vez mais no esclarecimento para a justiça, não só da condenação de quem é o verdadeiro criminoso, mas também na exoneração de inocentes. Com certeza. Né? Até porque não tem como brigar muito com o teu código genético, né? Tem os falsos positivos, mas é muito mais o match mesmo, e tá aqui o teu código, é só tu tirar aqui que já vai confirmar. Então é bem interessante. Inclusive, em questão de confirmação, a gente vai aprender hoje no curso, tô louca pra ver já, a questão de coleta de DNA que é realizada em empresas, né, para conseguir alimentar esse banco de dados. Então eu vou mostrar para vocês também o que o prof vai mostrar ali, e vai ser sensacional, tenho certeza. Professor Pablo, muito obrigada pela entrevista, pela conversa, e espero voltar para conversar aqui daqui 5, 10 anos, quando o DNA estiver daqui a pouco em outros patamares. E muito obrigada, pessoal. Fiquem atentos também às informações dos cursos, que tem em todo o Brasil, né? Tem várias regiões do Norte, Nordeste, aqui em Florianópolis também. E tem muita gente que viaja de uma ponta para outra para participar desses cursos, porque são de grande valia para o nosso conhecimento. Então, até a próxima e um beijo para vocês. Tchau, tchau. Positivo de coleta. Olha como é que ele é. Todo mundo aí que abriu está vendo, né? Ele vem dentro desse envelopinho, um dispositivo de coleta. Esse dispositivo você passa na boca da pessoa, né? Depois você tira esse lacre que tem aqui e vira o dispositivo. E ele encaixa bem aqui certinho no papel. Você deixa ali um tempinho e ele vai absorvendo a saliva, esse papel. Ele é bem absorvente, ele absorve. Acontece às vezes da pessoa estar com a boca muito seca. E aí, quando você olha, você dá uma olhadinha, quando você olha, não está branco. Quando você passa, vou até pedir para alguém coletar de alguém, só para você ver a diferença. Pode coletar, pode abrir. Então, quando você observa depois da coleta, ele fica com pontos brancos, significa que tem saliva ali. Às vezes fica encharcado, às vezes não aparece nada. Então, o que a gente faz? A gente deixa uma garrafa de água lá na sala. É assim mesmo, pode passar. O que eu faço também, pessoal? Gosto de coletar, às vezes geralmente eu faço embaixo da língua também. Porque ali tem as glândulas salivares. Quando você estimula, começa a liberar saliva. Então passar a saliva para esse cartão. Passou a saliva para o cartão, você vai tirar o cartão. Esse material que é o material que você precisa. Isso é envelope? Vai para o primeiro envelope, um menorzinho de metal. E esse período, esse tempo, tem que deixar o quê? 1 minuto? Mais ou menos por aí. Se tiver muito saliva, nem precisa de tudo isso. Menos que isso já dá. Então você vai pegar, você vai destacar aqui, ó. Você vai destacar aqui o código de barra. Esse material vai para dentro do envelope. Dentro do kit também tem um saquinho. Esse saquinho aí que tem. Como é que chama isso aí? Sílica? Sílica, né? Para não mofar. Então ele tem esse material que é para evitar mofar. Você joga lá dentro.
bom? Aí depois você tira esse lacre e vai virar aqui. Depois que fez isso, eu coloco, porque nós temos só 2 códigos de barra. O ideal seria ter 3. Nós só temos 2. O cartão já tem 1. O segundo eu coloco nesse envelope. Né? Eu não coloco o código de barra nesse envelope. Tem, mas eu não coloco. Porque eu vou precisar colocar um envelope maior, que vai com toda a documentação. Aí eu coloco o último lá nesse envelope maior. Sei que vocês fazem também. Por isso que a gente acaba montando o kit nosso. Você joga fora isso aqui então? Não, a gente usa depois, coloca o código. Mas aí na hora da coleta, né? Sim, ela corrida. Aí a gente já vai com o kit todo montado, né? Já com o kit montado. Então a gente lacra esse também e coloca no outro envelope, porque vai papelada. Documento, do preso e tudo mais. E aí você bota ele destaca aqui, você coloca. Tem também um lacre vermelho. Esse lacre aqui. Esse lacre a gente coloca aqui. Depois de adesivar, você coloca o lacre aqui. Outra coisa interessante é que essa luva que vem no kit, ela não é muito boa de trabalhar na obra. Só que é o seguinte, essa luva é muito boa no pós-PCR. Ela não é boa porque no pós-PCR você tem luva sem talco. E ela não tem talco. Quando a gente tem que ficar trocando luva, ela vai suando, ela não entra, então ela não tem talco. Mas quando você está no pós-PCR e você precisa ir lá e não tem que ter talco, você tem tranquilidade de colocar, você não vai ficar suando. Então ela é muito útil.